calcular o valor da expressão, então, dado por essas frações aí. Primeira coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui é com essa questão dos expoentes negativos. Expoente negativo, para transformar em positivo, basta você inverter os valores da fração. Então, por exemplo, aqui, ó, 6 sobre 5 eu escrevo como 5 sobre 6. Então, aí eu posso trocar o expoente negativo para positivo. Então, a troca de sinal no expoente, ela indica uma inversão nos valores. O que era numerador passa a ser denominador e o que é denominador passa a ser numerador. Então, 6 sobre 5 eu escrevo como 5 sobre 6. Aqui, ó, elevado a potência negativa. Para passar para positiva, 1 sobre 2 eu escrevi como 2 sobre 1. Ó. Beleza. Vamos lá, próxima coisa. Vamos elevar a potência. Cada fração, quando eu elevo uma potência aqui, ó, né, eu tenho que elevar tanto o numerador quanto o denominador. Então, aqui, ó, 2 sobre 3 elevado ao quadrado. É 2 elevado ao quadrado, que é 4, e 3 ao quadrado, e 3 elevado ao quadrado, que é 9. Aqui, ó, 5 sobre 6 elevado a 1 vai dar o próprio 5 sobre 6. E o 2 sobre 1 elevado ao cubo é 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, que vai dar 8. E 1 elevado ao cubo, que vai dar 1. Aqui eu tenho a subtração e a multiplicação. Então, a multiplicação é sempre prioritária, certo? Então, vou multiplicar. Multiplicação de fração é feita assim, ó. É 5 vezes 8 e 6 vezes 1. Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Mas, se você perceber que algum dos termos que estão no numerador, né, pode ser simplificado com algum valor que está no denominador, então você faz essa simplificação. Por exemplo, esse 5 aqui, se fosse possível, eu poderia simplificar tanto com 6 quanto com 1. O 8 eu poderia simplificar tanto com 1 quanto com o 6. Então eu vou simplificar. Dá para simplificar o 8 e o 6, dá para simplificar por 2. Ó. 8 dividido por 2 vai dar 4. 6 dividido por 3 vai dar, ó, 6 dividido por 2 vai dar 3. E aí eu vou fazer a conta. Ó, 5 vezes 4, 20. Né? 3 vezes 1 vai dar 3. Então vai ficar assim. Beleza. Aqui eu tenho que resolver essa subtração de frações aqui, né? E aí a gente vai trabalhar com a ideia do mínimo múltiplo comum aí, ó, né? O 9 e o 3, qual que é o mínimo múltiplo comum entre os dois? Né? Sempre que a gente tem dois números, sendo que um dele é maior do que o outro, né? E que esse maior é divisível pelo menor, ele é o próprio mínimo múltiplo comum. Então, no caso aqui, o 9. O 9 é maior do que o 3 e o 9 é divisível por 3. Então, o 9 é o mínimo múltiplo comum. Então, 9 dividido por 9 vai dar 1. 1 vezes 4 vai dar 4. 9 dividido por 3 vai dar 3. 3 vezes menos 20 vai dar menos 60. Então, 4 menos 60 aí vai dar menos 54. Ó. 54 dividido por 9 dá 6. Então, vai dar menos 6 a resposta aí. Beleza? Então, essa expressão aqui agora é menos 3,5 mais 2 vezes 1,45 menos isso aqui. Ó. Então, vamos lá. Vamos resolver isso aqui. Vou começar primeiro pela multiplicação. 2 vezes 1,45. Quando se trabalha com a multiplicação entre números decimais, a gente faz a multiplicação normalmente aqui. Ó, né? 2 vezes 5 é 10, então deixa o 0, vai o 1. 2 vezes 4 é 8, mais 1, 9. 2 vezes 1 é 2. Só que no final você pega a quantidade de casas que você tiver depois da vírgula, tanto em cima quanto embaixo, para colocar na sua resposta. Aqui não tem casas depois da vírgula, aqui tem duas casas depois da vírgula. Então eu pego duas casas depois da vírgula, vai dar 2,9 aí, beleza? Aqui, ó, menos 1,2 dividido por 5. Eu vou considerar esse menos aqui e depois eu penso o seguinte, ó, um número negativo dividido por um número positivo gera um resultado negativo. Mas eu vou me atentar só à divisão, 1,2 dividido por 5. 1,2 é menor do que 5, então aqui, ó, na hora de fazer essa divisão, toma cuidado aqui só com essa questão da organização. Eu tenho um número aqui depois da vírgula. Então, eu vou multiplicar isso aqui por 10. Consequentemente, eu também tenho que multiplicar isso aqui por 10. Só que na hora que eu vou fazer, aí eu vou começar a fazer a divisão. 12 por 50. O 12 é menor do que o 50. Então, eu vou acrescentar um zero aqui. Ó. Acrescentar um zero aqui é colocar esse zero ponto aqui. Ó, né? Então, a divisão vai dar um valor menor do que 1. Né? Até porque o 1,2 é menor do que 5. Ou o 12 é menor do que 50. 120 dividido por 50 vai dar 1 ponto alguma coisa, né? 2, alguma coisa. Então eu coloco 2, porque 2 vezes 50 é 100. Né? 120 menos 100 vai dar 20.
Para continuar a divisão, vou acrescentar mais um zero aqui, 200, e vou passar para essa próxima casa decimal. 200 dividido por 50 vai dar 4. 4 vezes 50 é 200, 200 menos 200 vai dar 0 aí. Então, essa divisão deu 0,24. Então, troquei isso aqui por 2,9, menos dividido por mais deu menos, e troquei por 0,24 aqui. Ó. Beleza, agora aqui, ó, menos 3,5 mais 2,9. Então, é uma subtração, que eu tenho um valor positivo e um valor negativo. Coloquei aqui, ó, eu coloquei o maior menos o menor. Na hora de dar a resposta, eu percebi aqui que o maior valor é negativo, então a resposta é negativa, né? Mas aqui eu coloquei assim, ó, o maior menos o menor, para fazer a subtração. Vamos lá, 5 menos 9 não dá para fazer, esse 5 vai pegar um emprestado aqui. Então aqui é 3, vai ficar 2. Vou emprestar um para cá, aqui é 5, com um emprestado vai ficar 15, né? Pensando que eu peguei uma unidade e transformei em decimal. Uma unidade corresponde a 10 decimais. Mais 5 que já tinha deu 15. 15 menos 9 deu 6. E 2 menos 2 deu 0. Na subtração, você observa o seguinte. Você coloca sempre a mesma quantidade de casas depois da vírgula nos dois. Ó. E essa mesma quantidade de casas depois da vírgula que vai prevalecer aqui, que é uma casa depois da vírgula só. 0,6. Então, como o maior é negativo, na verdade é menos 0,6. Certo? Esse aqui, ó. Menos 24, menos 3,5. Então, aqui os dois são negativos, a resposta é negativa, né? Só que na hora que eu for fazer, eu coloquei os dois positivos, só para fazer a conta, ó, né? E observa que 3,5 eu escrevi como 3,50, só para ter duas casas depois da vírgula, como o de cima. 4 mais 0 é 4, 2 mais 5 é 7, 0 mais 3 é 3. Como eles têm duas casas depois da vírgula, então eu vou colocar aqui 3,74. Né? Então vai ficar o seguinte, essa conta aqui deu 0,6, como maior é negativo, menos 0,6. Esse menos está aqui, e como esses dois são negativos, a resposta deu menos 3,74 aqui. Ó. Esse menos com esse menos vai ficar mais 3,74 menos 0,6. Então vou organizar aqui de novo. Ó. Observe que eu coloquei 0,60 para ter a mesma quantidade de casas depois da vírgula. 4 menos 0 é 4, 7 menos 6 é 1, 3 menos 0 é 3. Como são duas casas depois da vírgula, 3,14 seria a solução aí.